Olá, caros alunos, iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula nós vamos finalizar a trilogia de História falando um pouco sobre a história dos hebreus, fenícios e persas. Nesta aula especificamente nós vamos falar um pouquinho sobre os persas. Quem que foram os persas? Olha, os persas, a gente pode pensar assim mais ou menos no segundo milênio antes de Cristo, que esse povo vai surgir, e ele vai habitar ali a região da Mesopotâmia, principalmente ali onde hoje é o Irã. Né? E essa região, inicialmente, né, nesse período, foi marcada por um grande número de conflitos, né? Vários povos, né, conquista de territórios. Nós temos, por exemplo, o domínio dos medos aos persas durante um grande espaço de tempo, mas depois inverteu, né? Nós tivemos uma dominação dos persas sobre o Império Babilônico. Isso vai acontecer mais ou menos no século V, VI antes de Cristo, né? Então, esse domínio babilônico, né, vai ser sob a liderança do rei Ciro. Os exércitos persas eles vão empreender a formação de um grande estado centralizado que vai dominar toda a região mesopotâmica. Depois de unificar a população, os persas eles inicialmente vão ampliar as fronteiras em direção à Lídia e às cidades gregas da Ásia Menor. Só que o que foi iniciado com Ciro vai ser continuado depois. Com a continuada expansão do território pelos sucessores de Ciro, por exemplo, nós temos o Cambises, o Dario, os persas eles vão dominar toda a extensão de uma área que ia desde o vale do rio Nilo, no Egito, até o vale do rio Indo. Com essa grande extensão dos domínios persas, então a gente vai ver que é difícil administrar. Imagina um imperador administrar isso tudo, um grande território como esse. Então, o que vai acontecer? O Dario I, ele vai promover um processo de descentralização administrativa e ele vai dividir os territórios em unidades menores chamadas satrápias. E essas unidades menores eram dirigidas por sátrapas. O que é um sátrapa? Era uma espécie de governante local que era responsável pela arrecadação de impostos, desenvolvimento das atividades econômicas. Então, você tinha essa descentralização do poder para poder facilitar a administração, ou seja, ele delegava funções aos sátrapas, né? Para fiscalizar os sátrapas, ele também contava com funcionários, né, com funcionários públicos que serviam como se fossem olhos e ouvidos do rei, né, como se fosse um fiscal ali olhando para ver se o cara estava administrando direitinho. Né? Então, você além do sátrapa, você tinha também um fiscal que observava, estava sempre passando nos territórios, verificando se eles estavam administrando bem. O Império Persa ele vai garantir a hegemonia dele por meio da construção de diversas estradas, que, além disso, vão garantir também o deslocamento do exército, né, dos exércitos persas, para proteção, controle, e também vai servir de apoio ao desenvolvimento das atividades comerciais. Dario I, ele vai mandar cunhar uma moeda também chamada dárico, né, para favorecer as trocas comerciais, né, porque imagina se você fizer tudo por escambo. Não, então a moeda facilita a troca, né? Entre as muitas mercadorias comercializadas, nós temos hoje notícia que eles comercializavam peças de artesanato em ouro, prata, pedras preciosas, que eram feitas especialmente pelos artesãos persas. Né? Então, a religião persa também é muito citada também nos livros de história. Ela surgiu ali entre os séculos VII e VI a.C., né? Nesse período, o profeta Zoroastro, que era também chamado de Zaratustra, ele vai empreender uma concepção religiosa entre os persas, que seria o seguinte, um pensamento que negava as percepções ritualísticas encontradas nas demais crenças dos povos mesopotâmicos. Ao invés disso, ele vai acreditar num posicionamento religioso do indivíduo que consistia mais ou menos numa luta do bem e do mal, ou uma escolha entre o bem e o mal, e que o universo seria um palco da luta entre essas duas forças. É mais ou menos essa ideia. Então, esse caráter dualista do zoroastrismo, ele vai ser compreendido melhor se a gente ler o livro sagrado deles, do zoroastrismo, que é o Zen de Avesta, né? Ou Avesta, é mais conhecido como Avesta. Nesse livro você vai perceber que o tempo inteiro ele está colocando essas duas forças, né? Um certo tipo de maniqueísmo. Né? Segundo essa obra, né, o Ahura Mazda, ele seria inclusive a divindade representativa do bem, da sabedoria, criador de todas as coisas, mas além desse Ahura Mazda, nós teríamos uma outra força, né, um outro deus, o deus Arimã, que ele representaria o poder das trevas. E é interessante que a gente pensa também em outras religiões que têm alguma coisa parecida, né, semelhante. Né? No cristianismo, por exemplo, né, a gente tem a ideia do julgamento dos mortos e da vida eterna, né, para os justos. Essa ideia de bem e mal também está presente, não maniqueísta, na forma maniqueísta, mas está presente. Né?
Essa religião dos zoroastrismo ele está presente, inclusive, em algumas regiões ainda hoje do Irã e da Índia. Então você pode perceber que existem algumas similaridades, pensando exatamente como que o mal está no mundo, o bem está no mundo, só que eles pensam como forças, né? Os zoroastristas pensam como duas forças ali em constante luta, né? E o cristianismo ele já não pensa de forma maniqueísta, essas duas forças. Existe sempre uma escolha do indivíduo, né? Uma escolha muito mais forte do indivíduo que age, né? Que tem o livre-arbítrio no cristianismo, né? Então, eu espero que tenha sido claro. É um resuminho bem rápido sobre a história dos persas, principalmente a pincelada naquilo que é mais importante. Até a próxima aula.